Ok. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Pré-Conferência 2025 da ATJ. Hoje vamos conversar um pouco sobre o tema, conversar sobre a proposta, qual é o objetivo que nós vamos estar realizando essa conferência. Vamos bater o papo aqui com liderança, pessoas que estão à frente aí da equipe que vai estar conduzindo todo esse evento. Então, quero desde já agradecer pela sua participação, estar aqui conosco nesses minutos, consumindo e compartilhando, também participando do nosso podcast. Seja muito bem-vindo, fique à vontade. Tenho certeza que vai ser um momento muito precioso na presença de Deus e tudo que vamos estar tratando, né? E dividindo comigo esse espaço aqui, eu estou com o Gustavo Drummond, eu estou com o Tiago Cavalcante e com a Thaís Cordeiro. Depois vamos ter mais uma convidada, mas depois eu anuncio. Então a gente está aqui agora, vamos bater esse papo sobre a nossa conferência. Seja muito bem-vindo, meus amigos. Como é que está por aí? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Felicidade de estar aqui. E é isso. Bom, é isso aí. A gente está muito ansioso, né? Estamos às vésperas da conferência. Trabalho a todo vapor aí em todas as frentes, louvor, teatro, as ministrações, né? A equipe de mídia que não descansa, não para um minuto, está sempre produzindo alguma coisa. E é isso aí. Então, só aguardando o grande dia. Muito bem. E eu, aproveitando esse início, nós estamos estreando, né? Nós estamos estreando nosso podcast, né? Que tem vários ministérios que vão estar usando. Hoje é o primeiro que nós estamos realizando aqui na direção da ATJ. E sobre a nossa conferência, sobre o nosso tema, gostaria de ouvir um pouco de vocês sobre o tema da nossa conferência, que é incendiados. Como é que foi para vocês quando receberam esse tema? O que vocês imaginaram? Claro que a gente vai falar um pouco mais da proposta, mas como foi para vocês de cara quando ouviram sobre o tema incendiados desse ano de 2025 da TJ? Bom, sem trocadilhos, eu fiquei incendiado de animação. Amém. Porque, assim, é um tema extremamente propício para a realidade que a gente precisa viver, né? Principalmente na juventude e nos adolescentes, porque o que acontece? A gente iniciou um propósito com os jovens e adolescentes na busca por um relacionamento mais íntimo com Deus. Nós entendemos que isso só é possível, esse estágio de incendiados, ele só é possível através desse posicionamento. Então, assim, quando foi anunciado o tema, a gente entendeu até como uma confirmação daquilo que a gente está propondo e vem buscando. Então, eu fiquei realmente muito animado, muito feliz e estou aí bem ansioso para os próximos dias que vão vir. Amém. Hein, Gustavo, então, pegando a fala do Tiago, né, desde o início, local, né, aqui no Tempo Central, vocês começaram com esse projeto, assim, né, digamos, bem direcionado sobre relacionamento, né? Então, meio que é como se etapas foram preenchendo e chegando na conferência, pode-se dizer assim, com o que foi realizado de séries, de acampamento também, que foi um tema muito forte. É como se fosse um passo a passo, né? De direcionando para tudo. A gente começou o ano falando sobre renúncia, né? Depois a gente teve a participação do Giovanni Sim, né? Complementando esse tema de renúncia. Depois Deus direcionou a gente para ter um discipulado com a juventude, com os adolescentes. E agora, não só a TJ, mas a igreja como um todo vive um tempo diferente, um tempo onde o Senhor nos desperta para ir. Porém, antes de ir, nós precisamos literalmente ser cheios de Deus, incendiados por Deus. E esse é o tempo, esse é o momento que Deus separou para a gente. É como o Senhor falou, você falou aí. É como se as peças do quebra-cabeça fossem sendo montadas para que daqui a um dia, 2 dias, no dia 5 de setembro, a gente possa cumprir mais uma etapa desse quebra-cabeça e vamos ver, né, o que Deus já separou para a gente nesses 2 dias. Amém. Isso é uma coisa que me deixa alegre assim, na obra, é você em janeiro fazer um planejamento, mas não sabe necessariamente o que vai acontecer, sabe, setembro, outubro, dezembro, mas quando completa o ano você vê como se encaixou, sabe, as peças, tudo na direção de Deus. E aí nesse evento nós vamos ter uma parte que agita muito a galera, né? Que faz literalmente sair do chão, que é a nossa líder aqui, a Thaís,
vai falar um pouco sobre como é que está a preparação, os louvores, quais são os louvores novos, específicos para esse tema, como é que estão os ensaios, o que ela destaca aqui de letra. Fala aí, Thaís. Bom, nesse ano vai ter caras novas, frutos evidenciados, né? E eu estou muito feliz com essa galera que está com a gente. Não que as outras não estivessem, mas a gente ganhou uma liga, sabe? Então tá muito incrível. Os ensaios, né? Todos ali capacitados. E, nossa, tá todo mundo tirando de letra, por mais que foi um pouco tempo. Só que foi assim, uma coisa, sei lá, eu acho que nem eu esperava que essa galera ia pegar em tão pouco tempo o repertório com 12 músicas, né? E acho que tem 3 que mais me chamam a atenção, né? Que é Incendeia, é uma música de adoração. Incendeia é uma música muito impactante, né? Ela já começa, aqui estou para te seguir, incendeia o meu coração, né? Fogo de Deus também é uma das músicas antigas, bem antigas mesmo, mas a gente trouxe novamente ela para essa nova geração conhecer esse louvor, né? Que também é maravilhoso. Outro louvor também, nossa, é difícil escolher, porque todos estão muito bacana. Acho que tem... Porque é um repertório de Incendeia, Incendiados, Fogo de Deus, Chama, é tudo assim. Né? Nesse tópico. Pulsar também, Avançar, são louvores maravilhosos. E tem alguma coisa que tu pode destacar nessa preparação? Porque a gente está tendo ensaio, né? Você tem seu momento ali. Uhum. E nós estamos falando de Incendiado, envolve também muita parte espiritual, né? Tem algum momento assim que você destaca com relação a isso? Ou nos ensaios, ou durante a própria mesmo gravações ali que tiveram, né? Um momento assim. Sim. Desde o início, a gente sempre tem um momento que a gente conversa a respeito, né, do que possa acontecer, da gente se entregar mesmo, a gente se concentrar naquele momento, o que vai acontecer. Mas antes disso, a gente tem uma preparação mesmo com cada um, né? Eu peço para que todos eles tenham uma preparação para que, além de cantar, eles também foquem no espiritual, né, de cada um, e a gente começa a conversar sobre experiências, a gente começa a conversar, sabe? Ter bate-papo com jovens e adolescentes é muito bacana, mas a gente começa a perceber ali, no meio do nosso ensaio, que acaba passando mais do que um ensaio, né? A gente começa a sentir ali a presença do Senhor se envolvendo naquela canção, e é muito maravilhoso. Deixa eu falar um ponto aqui rapidinho, que a Thaís tocou, né? Que lidar com jovens e adolescentes é peculiar, né? Principalmente com adolescente. Mas eu e a Thaís, a gente tem uma brincadeira aqui, né? Que eu chamo a Thaís de jovem anciã. Senhora né? velha, senhora velha. E assim, não é demérito, porque de fato ela já está há muito tempo no ministério. Né? Então, já está em uma idade certa avançada, né? Também. Mas, brincadeiras à parte, como é que tem sido, assim, lidar com essa troca de geração, principalmente nesses grandes eventos, assim, que a gente está sempre evidenciando novos talentos, e como é que tem sido essa tua relação, assim, com esses, às vezes, que são crianças, que crescem, viram adolescentes e vão ingressando no Ministério de Louvor? Como é que é esse choque de geração? Bom, eu costumo dizer para eles sabem muito bem que, sei lá, eu gosto da experiência de trabalhar com essa geração nova. Por quê? Porque é como fala o tema, eles são incendiados, entendeu? Tipo assim, eu quero mais, eu quero aprender, eu quero estar. Então, como eu disse, em poucas semanas eles pegaram o repertório, entendeu? Porque eles querem, eles têm aquela vontade, sabe aquela chama viva ali neles, que não que os outros não tivessem, mas é algo diferente essa geração, porque eles estão clamando por isso, entendeu? E eu gosto muito e me sinto muito à vontade de estar com eles, de trabalhar com essa galera, por conta disso mesmo. Até me deixa mais jovem, porque eu vim de uma geração que a gente sempre comenta que a gente trabalhava. Pra gente era uma alegria limpar cadeira, entendeu? Pra gente era uma alegria. O que tivesse, a gente estava topando. Não tudo tinha era festa, né? Tudo era festa pra gente, entendeu? E quando eu vejo isso, eu gosto de passar isso pra eles também.
E quando eu vejo esse amor, esse cuidado, essa responsabilidade em tão pouca idade, isso deixa meu coração muito feliz, entendeu? Porque, independente da idade deles, eu vejo que eles querem, que eles estão ansiando para isso, para que futuramente eles estejam no nosso lugar. Não vai ser a geração deles, é a geração deles. Muito bom. E um dia, né, éramos nós, na idade deles, sendo influenciado pelos trintões, ou 40, né? Na época era quem? O profeta Herbert. Era, O profeta Herbert, pastor Adriana, Orlandino, Josias, Josiele. Uma galera. E eu tenho certeza que eles enxergam em nós o que nós enxergávamos, né, quando tínhamos nossos Isso líderes, significa, né, que estamos velhos já, né? Estamos No influenciando. caso, a Thaís, a gente ressalta um pouco mais do que todos nós. Vale ressaltar Muito esse bem. ponto. Então, eu quero aqui agradecer a presença da Thaís. Assim, ter uma agenda lotada, então foi bem difícil conseguir esse tempinho. Mas quero agradecer pela participação dela aqui no nosso podcast e tenho certeza que vai ser tremendo abençoado o nosso louvor na conferência. Amém. Thaís. Dê só uma mensagem de convite aí pro pessoal antes de ir. Gente, vem, que vai ser muito bacana. Você não pode ficar de fora. Não perca, venha. Traga sua família, seus amigos. Venha. Amém. Glória a Deus. A gente vai começar a entrar, pessoal, agora no assunto um pouco mais, né? Um pouco mais intenso, né? Da proposta da conferência. Ok? E aí eu quero estar convidando para fazer parte agora. A gente vai fazer uma troca rápida aqui, né? Sem comercial. Quero convidar para fazer parte da nossa bancada aqui a mestra Jéssica. Seja bem-vinda. Cadê palmas? Muito bem, vamos entrar na parte da... Mestra Jéssica, seja bem-vindo ao nosso podcast. E a gente vai falar um pouco sobre a proposta do tema da nossa conferência, né? Vocês sabem que foi colocado aqui o que nós visualizamos na hora de receber o tema, mas aí ele tem um objetivo e tem muito do que tem feito, o que tem sido realizado desde o início do ano, né? Então, a proposta do tema da nossa conferência, além de viver, né, a parte do poder, além de viver esse momento mesmo de ser cheio do Espírito Santo, cumprir a nossa missão. E aí tem uma pergunta muito boa aqui para a gente conversar. Na prática, o que significa ser cheio do Espírito Santo? Já fazendo uma ligação com a proposta, né, da nossa conferência desse tema. Olha, já começando aqui, eu acredito que ser cheio do Espírito Santo é ser capaz de resplandecer, sabe? De brilhar mesmo, de mostrar, de ser um canal de bênção e ser um canal da glória de Deus, né, aqui na Terra. Fazer a diferença para as pessoas, ser diferente, né? Ser diferença, fazer a diferença. Então, eu acho que nós que somos cheios do Espírito Santo, nós somos capacitados pelo Espírito para isso, né? Para ser diferente. Então, eu acredito que esse brilho, ele vem do Espírito. Essa capacitação, ela vem do Espírito, né? Porque é o Espírito Santo que opera tudo em nós, né? Não é a nossa própria carne que opera algo, é o Espírito que opera, né? Então, eu acredito que todo esse avivamento que nós esperamos viver, todo esse fogo, essa chama, sabe? Tudo isso, todo o fruto do Espírito, os milagres de cura, de restauração, tudo parte do Espírito Santo, né? E ser incendiado, eu acredito que é ter essa consciência de que nós, por nós mesmos, nós não somos capazes de fazer nada, né? Tudo vem do Espírito. Vocês acreditam que de forma prática a nossa galera hoje tem uma certa dificuldade, assim, pelo que vocês, né, sentam, né, e conversam na parte do discipulado, tudo, de forma prática, vocês sentem que o pessoal tem uma certa dificuldade de explicar ou de comunicar, né, o que é realmente, de forma prática, ser cheio de Espírito Santo? Vocês sentem que o pessoal tem uma certa dificuldade com isso ou é algo natural?
entende, mas falta viver? Eu acho que... Ia falar? Não, pode falar. Eu acho que o pessoal confunde muito, de repente... a gente estava até conversando nos bastidores aqui, né? A emoção com, de fato, a transformação que esse mover de incendiar causa, né? Nas nossas vidas. E aí o que eu vejo que acontece na igreja como um todo, né? Com jovens e adolescentes, é isso. É a pessoa se emocionar, achar que por uma faísca está completamente incendiada, e aí acaba que quando sopra o primeiro vento, acabou, entendeu? E eu acho que é bem isso que a mestra Jéssica falou mesmo, ser incendiado é colocar em prática, é corresponder às expectativas, é tomar para si a vontade do Espírito de Deus nas nossas vidas. Só para completar, assim, há um tempo atrás eu já tive essa experiência, né, de liderar jovens. E o que eu vejo, assim, o que eu via, e ainda hoje, né, eu entrei na faculdade aos 30 anos, e eu estou um pouco mais próxima, né, agora dessa geração. E eu vejo uma dificuldade muito grande da nova geração em ser espiritual, em serem espirituais. Porque o que eu vejo? Qual que é a minha visão de mundo hoje? Eu vejo que as nossas relações hoje em dia, elas estão um pouco condicionadas a serem superficiais, né? Por conta da globalização, por conta do excesso de redes sociais, acaba que os jovens eles têm relações que são superficiais. Isso com todo mundo, com muitas vezes com os pais, com os amigos, enfim. Isso traz uma consequência. Que consequência é essa? Eles acabam querendo ser superficiais no relacionamento com Deus. E qual que é a consequência dessa superficialidade no relacionamento com Deus? Frieza espiritual, imaturidade espiritual, falta de profundidade, né? Falta de experiências espirituais. E aí isso acarreta uma série de consequências, né? Dificuldade de dar um bom testemunho, né? E por aí vai. Então, assim, falando pegando lá da raiz mesmo do que poderia ser a dificuldade do jovem hoje, eu diria que é a superficialidade no relacionamento com Deus, né? Eu vejo que eles têm essa dificuldade. E eu acredito, sinceramente, que é devido ao mundo que a gente vive hoje, né? Os tempos, né? Os tempos são outros, eu tenho uma visão assim um pouco parecida, mas eu acho que passa muito também pela falta de entendimento do que é ter esse relacionamento com Deus. O que a gente percebe muito, e a colocação da superficialidade, ela é assertiva nesse ponto, porque de fato é isso. E não só jovens, a gente pode olhar a igreja cristã brasileira principalmente, que é a realidade que a gente vive, nesse cenário de superficialidade, onde eu vou para a igreja porque eu preciso de algo, eu preciso buscar algo, eu preciso alcançar algo, né? E na juventude e nos adolescentes virou basicamente um clube social, um encontro, uma programação, né? Então, a falta desse entendimento de que eu estou indo para cultuar aquele que criou os céus e a terra, aquele que com um olhar ele pode consumir o mundo inteiro se ele quiser, ele passa despercebido, entendeu? Então, assim, eu vejo que é uma falta de entendimento de com quem você está lidando. É isso que eu vejo. Por exemplo, a gente pode dar assim, vários exemplos bem pequenos, que são detalhes e eu identifico também como sintomas dessa falta de relacionamento. Por exemplo, eu posso passar 3 horas assistindo um filme na Netflix,
sem sentir fome, sem sentir sede. Eu posso passar 5 horas jogando um jogo online sem sentir fome, sem sentir sede, sem sentir nada. Mas eu não consigo ficar 40 minutos sentado ouvindo a palavra de Deus. Porque eu preciso levantar para beber água, eu preciso dar aquela voltinha lá atrás, eu preciso bater um papo, eu preciso olhar o celular. Então, a gente tem tentado, na ATJ principalmente, resgatar esse entendimento de que nós estamos lidando com Deus, de fato um Deus todo-poderoso, que não poupa, se a gente parar para analisar, ele não poupou nem o seu próprio filho em prol ao plano e ao entendimento que ele tem para a humanidade. E acaba que a gente todo dia, a igreja é todo dia, a gente fala todo dia, vira o normal, entendeu? Então eu acho que passa muito, primeiramente, por essa falta de entendimento e até de discernimento sobre o que a gente está fazendo aqui, o que eu estou fazendo na igreja. E aí, assim, sobre o que vocês estão falando, né? Embora a gente está falando de uma conferência de jovens e adolescentes, mas aí sobre o que vocês estão falando, estou imaginando aqui toda uma cadeia, também incluindo os adultos, né? Porque aí, como se tem um adulto que acompanha o adolescente, né? E ele tem esse comportamento, ele não busca, ele, né? Então acaba não tendo também uma referência, né? Sim. O adolescente aí é todo um trabalho, né? Não só, por isso que a conferência está aberta para todo o público, né? E a gente não está falando assim de sermos seres humanos engessados, robotizados. É muito contrário, assim, o Espírito Santo, ele atua e fala muito aos nossos corações com liberdade, com alegria, com vida, né? Jesus nos convida a ter vida. Então, assim, de fato a gente ter o entendimento. Se eu tenho esse entendimento enraizado, impresso no meu coração de quem é meu Deus, e eu conheço esse Deus a quem sirvo, fica muito mais fácil de eu gerenciar as outras coisas. Eu consigo brincar, eu consigo contar uma piada, eu consigo ter meus momentos de entretenimento, mas que eu tenho o entendimento de que tudo que eu faço é para a honra e para a glória de Deus. E que a minha vida, em hipótese nenhuma, ela precisa se desligar. E o que eu vejo que acontece é, quando o jovem adolescente ele sai da igreja, ele se desconecta de Deus. Então, assim, ele vai para a escola e lá na escola parece que ele não leva o Espírito Santo junto com ele. Entendeu? Antes de vir para cá, eu me recordei de uma situação que eu vi na escola, né? Eu estudava com uma moça lá no ensino fundamental, isso há, sei lá, 15, 17 anos atrás. E essa moça tinha um lar muito religioso mesmo. Só que um tanto quanto desestruturado. A mãe dela engravidou dela muito jovem, tinha por volta aí dos seus 13, 14 anos. Quando engravidou, o pai foi embora e tal, e ela era criada pela avó. Uhum. E a avó dela era muito, muito religiosa. E ela, todo início de ano, a gente estudou por muito tempo juntas, né? Então, quando iniciava o ano, a avó dela ia na escola, né, conversar com os professores, com o secretário, com o diretor, enfim, para falar que que a neta dela não participava de alguns tipos de aulas, né, principalmente de ciências, né, e a filha dela não podia usar calça. Então ela ia para a escola, ela só usava saia. Até aí, saião, até aí tudo bem. Quando nós chegamos ali pelo 8º ano, as coisas elas começaram a mudar um pouco, porque nós entramos na adolescência, né, uma fase um pouco mais delicada, e para ela também, porque ela era extremamente presa. E a vida dela era igreja. Quando a gente chegou numa certa idade, quando a gente entrou no 8º ano, parece assim que a cabeça virou, sabe? E aí, o que ela fazia? Ela saía de casa com saia, com um saião, né? E aí, quando chegava na escola, da porta da escola para dentro, ela tirava o saião e usava leg. Meu Deus. Leg de ginástica, né? Ela usava ali, saía de casa com saia,
E aí quando chegava a hora de ir para casa de novo, ela botava o saião de novo. E ela vivia de uma forma assim, era tão complicado para ela, que eu lembro que a primeira vez que a gente foi no cinema foi porque a gente gazetou a aula, eu e ela. Nós gazetamos aula para ir no cinema, porque o filme, na época que estava passando, era Crepúsculo, Lua Nova. Era do diabo, né? Não, podia. Continua sendo. E aí, numa conversa que a gente teve, ela falou para mim, ela foi muito sincera, ela disse para mim que ela não entendia por que era tão difícil. Por que eu não podia usar calça? Por que não podia participar de alguns tipos de aula? Por que era tudo tão assim, tudo tão trancado, tudo tão fechado? Por que a avó dela julgava certas amizades? E aí, depois de um tempo, hoje, na verdade, eu percebi que ela era subjugada dessa forma. Ela não era ensinada. Isso foi colocado um jugo sobre ela. Foi colocado um jugo sobre ela, exatamente. E a gente, o espírito aí, como o Tiago falou, trabalha de maneira muito simples e muito fluida, sabe? É muito natural, é muito... É gostoso estar sobre o domínio do Espírito Santo, né? E aí, infelizmente, aconteceram várias situações na vida dela que afastaram ela de Cristo e tal. A última vez que eu ouvi falar, ela nem queria saber mais de igreja, porque foi meio que traumatizada, né? Mas, enfim, ela falou para mim que ela não entendia, porque ela era só tinha aquelas regras, mas ela não era ensinada do porquê daquilo. Ela não via sentido estar sempre na igreja. Então, como você falou, a gente chega num ponto um pouco mais delicado, que são os adultos. Uhum. Né? Eu via, quando liderava jovens, que existe uma dificuldade. Muitos jovens têm dificuldade dentro de casa. Muitos adolescentes têm dificuldade dentro de casa. Eu acho que isso passa muito pelo confronto de gerações. E, assim, é muito engraçado porque exatamente a mestra Jéssica usou o exemplo do Crepúsculo, né? E a gente pode usar diversos outros exemplos. Eu, inclusive, quando eu era líder de jovem anteriormente, eu fui chamado para uma reunião uma vez para falar de Pokémon GO. Né? Que é um jogo, acho que algumas pessoas conhecem, mas que o que estava se falando era que o jogo em si estava fazendo com que os jovens virassem zumbis nas ruas porque saíam para caçar Pokémon, né? E a gente vê que, na verdade, o que falta é só um pouco de entendimento, um pouco de você tentar entender o que se passa do outro lado, né? O que o jovem adolescente faz porque faz, e você tentar conseguir conectá-lo. Eu acho que para quem lidera, para quem está à frente de qualquer trabalho, a função mais importante, além de você liderar, é você conseguir conectar o jovem e o adolescente à palavra de Deus. Uhum. Porque não existe fé sem racionalidade. No sentido de que ele pode estar lá porque ele teve uma convicção, ele teve um sentimento, ele sentiu algo diferente, ele ouviu algo diferente, mas se aquilo ali não foi enraizado dentro do conhecimento da palavra de Deus e ele não racionalizar o porquê que ele está ali, e isso só é possível através da palavra de Deus, ele não vai conseguir entrar nos outros níveis, que é justamente esse incendiado que a gente está falando. É impossível, eu falo para você, jovem que está aí assistindo, é impossível você ser cheio do Espírito Santo sem a palavra de Deus. É impossível. Então, a gente tem esse trabalho de fato, conectar o jovem e o adolescente à palavra de Deus. E isso precisa ser feito de maneiras de acordo com a realidade de cada público ali. Mas a gente precisa entender. Então, esse confronto geracional
ele causou e causa ainda um distanciamento da igreja com o jovem, entendeu? Por simplesmente você bater o martelo e dizer que algo é o que é porque é, sem você dar um contexto. Seguindo a mesma linha de raciocínio aí, eu acredito que hoje em dia também a gente está falhando muito em ser referência, sabe? Tipo, em ser referência como a igreja como um todo, claro. Em ser referência como liderança, em ser referência como pais, principalmente. Como que eu vou querer que meu filho seja incendiado por Deus se ele não vive aquilo dentro de casa? Exatamente. Entendeu? Não vente, né? E isso, como que eu vou querer que meu filho preste atenção num culto se eu passo o culto jogando no celular? Como que eu vou querer que meu filho alcance e tenha fome e sede pelo sobrenatural de Deus, né, por dons, se nem eu faço isso? A mãe da tua amiga aí certamente não foi uma boa referência para ela. Sim. Os exemplos que o Tiago citou aqui também certamente são de pessoas que não tiveram entendimento para serem boas referências. Então eu acho que a principal falha dos nossos tempos de hoje é essa falta de referência mesmo, e às vezes porque a gente não quer dar o braço a torcer, entendeu? Por orgulho. E acaba que por orgulho a gente puxa uma descarga e vai uma galera nessa descarga, entendeu? O que eu vejo? A igreja, ela faz esse esforço. A igreja, ela como estamos fazendo agora, né? Estamos aqui incentivando uma geração que se incendeia, né? Uma geração que faz a diferença, mas a responsabilidade ela não é 100% da igreja. Né? A responsabilidade não é 100% da igreja. Existe uma parte que é imprescindível, que é essencial, e ela vem de dentro de casa. A igreja é só o complemento. Exatamente. Não adianta você agir como um ditador ou ser permissivo demais, sabe? Você tem que, primeiro, pelo exemplo. Né? Eu me lembro que uma vez a minha mãe explodiu a minha cabeça assim. Eu era bem jovenzinha, ela explodiu assim minha cabeça quando ela disse assim: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Ai, gente, olha. Então, assim, a gente chegou num ponto aqui da conversa que é muito interessante, porque não coloca a responsabilidade 100% sobre a igreja. Sim. Coloca também uma parcela dessa responsabilidade, boa parcela, dentro de casa. Eu tenho uma filha que vai fazer 7 anos. E tem coisas hoje que ela fala que eu fico assim com os olhinhos brilhando, assim, sabe? Ai, meu Deus, eu tô fazendo um bom trabalho. Eu tô fazendo um bom trabalho, mas muito do que ela fala e faz é o que ela vê. É o que ela experimenta, é o que ela vive dentro de casa e na igreja também, com os coleguinhas da Aliança Kids e tal. Então, assim, você, pai, mãe, que está assistindo, em nome de Jesus, né? Seja esse exemplo dentro de casa. Seja incendiado também, seja canal de bênção na vida dos seus filhos. Né? Venha para a conferência e aprenda com seu filho também. Eu tenho certeza que coisas maravilhosas vão acontecer na sua casa. Amém. E você que está acompanhando o nosso podcast, a gente está falando sobre o tema da nossa conferência, que o tema é incendiados. Né? A gente está conversando um pouco sobre a questão de uma situação mais prática. Né? Então, nós queremos que nossos jovens sejam cheios do Espírito Santo. Mas nós estamos tratando de situações que são evidências dessa vida cheia do Espírito Santo. E aí tem uma colocação interessante, porque eu nunca dei esse título para esse texto, mas o Tiago faz uma referência a um capítulo de Atos como se fosse, tentar lembrar, como se fosse o resumo da igreja. Né? Ele dá um título dele, é interessante assim, né? Fala sobre essa questão, Tiago, é desse capítulo em Atos, que você sempre fala sobre né, a prática. O capítulo de Atos 2, assim, sendo bem específico, Atos 2:42 ali, assim, você tem todos os valores que uma igreja precisa ter. Então, se a gente conseguir aplicar o que está ali em Atos 2, a partir do versículo 42,
basicamente você consegue atingir todos os níveis de sucesso da igreja, que é o quê? Relacionamento com Deus. Verdade. E comunhão entre os irmãos. E basicamente isso é o evangelho. O evangelho ele passa por esses dois estágios. Eu preciso ter o relacionamento com Deus e através desse relacionamento com Deus eu preciso ter o relacionamento com o próximo. Se eu não vivo essas duas fases, né, eu até brinco com trocadilho, se é somente eu e Deus, eu não vivo o evangelho, eu vivo o evangelho, né? É só eu e Deus, é só para mim, é só eu ganho, só eu tenho. Então a gente também precisa ter esse entendimento como igreja, de fato ter essa unidade. E a própria palavra de Deus fala que ali o Senhor vai acrescentando aqueles que irão de ser salvos. Então a salvação, ela também é uma consequência de você estar vivendo aquilo que Deus quer que você viva. O relacionamento com Ele e o relacionamento com o próximo. Gente, e isso acontece depois da conferência Atos 2, né? Exatamente. Quando eles estão no templo, né, e vem sobre, né, a igreja, né, como línguas de fogo e tal. Então, assim, depois disso tem essa, né, essa descrição, é muito interessante, porque a gente está falando, porque não tem como eu dizer que eu estou cheio do Espírito Santo e não é evidência nenhuma, né, qual é a possibilidade? Não, eu estou cheio, mas vamos fazer um checklist, né, vamos usar essa referência aí, vamos usar esse checklist. Eu tô conseguindo praticar isso? Então, se eu não estou praticando isso, então tem alguma coisa que precisa ser ajustada nesse estar cheio do Espírito Santo, né? Então, nós queremos, os jovens e toda a igreja, o que nós queremos com essa conferência é exatamente mudanças de comportamento, de ações, porque nós temos muito a realizar, mas nós precisamos, né? Precisamos estar cheio, e nós temos Cachoeirinha, Manaus e qual país for, né, que estão clamando por posicionamento de pessoas, né, cheias do Espírito Santo. E nós temos o ponto da nossa conferência que é sobre a questão das almas, das vidas. E agora nosso bate-papo é o quanto que influencia, o quanto que impacta, né, as nossas vidas ao ser cheio do Espírito Santo com relação às almas, né? Diante do que vocês têm visto, têm vivido também, porque eu sei que um dia nós fomos as pessoas que eram frias, que eram distantes. Sim. Mas nós tivemos comportamento também diferente com relação às almas, a partir do momento que nós vivemos essa experiência com o Espírito Santo, né? Então, ouvir de vocês tanto qual foi a diferença que fez na vida de vocês, né, esse relacionamento com Deus com relação às almas, e como que vocês enxergam isso hoje também, o quanto que vai impactar, né, tudo aquilo que vai acontecer na conferência com relação às pessoas que precisam de Jesus. Bom, é legal esse tema, eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu cheguei estudando, né, a gente estava até brincando aqui no off, né? Quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu percebo quanto burro eu sou, né? O quanto longe eu sou, o quanto insignificante eu sou do reino, diante, né, daquilo que Deus quer para a humanidade, né? Mas assim, a gente, quando está cheio do Espírito Santo, a gente é capaz de fazer qualquer coisa. Assim, a gente está numa vibe, assim, num direcionamento que nada nos para. E a gente, sábado a gente estava até falando sobre isso, né? A gente estava lembrando da nossa geração de Aliança Jovem na época, que era eu, o Gustavo, o Jonatas, que está aí na mesa, o Jansen, que agora é pastor, líder da TJ lá de Tefé, o Paulinho, que está na Alcance Curitiba. E assim, a gente terminava o culto, a gente às vezes ia lanchar, às vezes ia para casa de alguém, e a gente não falava de outra coisa que não fosse o que a gente vai fazer para colocar mais gente na igreja. É isso. O que a gente vai fazer para trazer mais pessoas para ouvir a palavra de Deus, né? E aí o Gustavo até lembrou, na ministração que a gente estava fazendo no sábado, que a gente era tão maluco assim na época que a gente ia para frente do Manauara. Não, eu ficava na praça de alimentação. A gente entrava, ia para a praça de alimentação, mesa em mesa, ia para os shoppings para convidar. Era convidando. Era convidando para o culto. Ali, bora lá. Vai ter culto lá na igreja tal, vamos. E assim,
Isso só é possível quando você está cheio do Espírito Santo. Então, assim, o meu entendimento, não existe obra sem você estar cheio. Não existe evangelismo, entendeu? E eu falei, isso pode até parecer um pouco duro, eu falei isso no sábado, para os jovens e para os adolescentes. Se você não sente vontade de falar de Jesus, se você não sente vontade de evangelizar, se isso não é algo que está dentro de você, esse desejo, assim, você está desviado da vontade de Deus. É simples. Porque essa é a primazia do evangelho. É isso. Ir de pregar o evangelho e fazer discípulos. Não é ir de fazer qualquer outra coisa. Não, é pregar o evangelho e fazer discípulos. Essa é a ordenância, esse é o core, é o núcleo do evangelho de Jesus, entendeu? Então, se a gente não tem isso, né? Se você que está nos assistindo, o seu coração não palpita por isso, a sua mente não passa pela sua cabeça em nenhum momento evangelizar, você precisa de um ajuste de conduta com Deus. Você precisa fazer um alinhamento, porque isso faz parte, isso não é opcional. Não é, eu vou aceitar a Jesus, eu vou ser um cristão, eu vou servir a Deus na aliança com Deus, mas essa parte eu não quero. Vou guardar para mim, né? Vou guardar, deixa para outra pessoa, deixa para o evangelista Nadilson, que ele é bom em evangelizar, ele vai fazer. Não existe, isso não é opcional, isso já está incluso. Então a gente precisa também ter esse despertar, né? Ter esse clique, essa virada de chave que eu preciso. Se eu aceitei a Jesus, se eu creio em Deus, se Ele me salvou, eu preciso evangelizar. Tem uma outra coisa interessante aí, hein, Tiago, sobre estar cheio do Espírito Santo e essa execução com as almas, e até trazendo para Efésios 4:11, que é o que é estruturado a nossa igreja, é que assim, se todos os ministérios estão cheios do Espírito Santo, todos vão evangelizar, ponto. Agora, a forma como vai executar, aí passa pelo dom que Deus colocou em cada um, né? Então, naturalmente, eu vou ter uma veia de explicação, não tem jeito, né? Mas ainda assim vai ser evangelístico, né? Aí o evangelista já vai ter uma outra forma de aplicar, porque é o dom que está nele, mas ainda assim evangelizando. Então é interessante como a forma, o jeito, então de repente você vê alguém que está no ônibus, por exemplo, evangelizando, e você pode olhar e falar assim, cara, eu acho que assim no ônibus eu não, né? Não consigo. Porque é uma forma que Deus colocou e ele está indo. Mas você, de repente, vou dar um exemplo aqui, assim, de repente você é muito bom numa conversa pelo WhatsApp. É uma coisa prática, é um recurso que nós temos hoje, mas cheio do Espírito Santo, você não vai perder uma conversa, né? Sem lançar uma semente. Então, falando assim, então no caso vocês tiveram eu vou usar esse impulso, mas não como uma coisa banal, né? O impulso de ir fazer através do Espírito Santo. De ir lá na praça, de ir no shopping e tal, né? E de repente alguém tem uma outra atividade, mas cheio do Espírito Santo, várias pessoas estarão evangelizando, né? Independente de onde for, né? E até o formato, né? Como vai tá executando, né? E no nossos jovens hoje, o que vocês enxergam assim como diferença em termos de ação, né? Do que a gente está enxergando hoje, em termos de ação, a partir de estar cheio do Espírito Santo com relação às almas. Um cenário que a gente tem hoje, mas fala, olha, essa geração hoje, estando cheia do Espírito Santo, tem essa área, tem essa forma que a gente pode viver assim, uma realidade totalmente diferente. A gente vê potencial em todo mundo, né? Foi bem o que o Thiago falou no sábado, na ministração dele. Uhum. É interessante que quando a gente está ministrando no púlpito ali, a gente consegue ver o rostinho de todo mundo, né? E a gente consegue, assim, evidenciar mesmo, sabe? O direcionamento de Deus. A Glenda pode evangelizar alguém cantando. O Paulo de Tarso pode ir para o centro, dar uma louca nele, evangelizar e salvar vidas por lá. Inclusive a Glenda e a Carla estavam hoje lá no centro. Hoje, lá no Largo, isso mesmo. Fazendo evangelização, né? Isso mesmo. Então, isso é bem importante. E assim, o potencial existe em todo mundo, é bem notório.
E voltando um pouco, né? Uma coisa que eu falei no acampamento, na última administração do acampamento Renúncia desse ano, eu falei que mais importante do que tudo aquilo que a gente tinha vivido era o que a gente ia decidir fazer, né, através de tudo aquilo que a gente Estava recebendo. Estava recebendo, de todas as experiências que nós vivemos. Eu acredito que essa força, esse ânimo que queima dentro da gente por almas, por vidas, essa força de inquietação mesmo, sabe? De não conseguir ficar parado, de pedir a oportunidade de Deus, fazer o devocional todas as manhãs e pedir: Senhor, eu quero falar de Ti, pelo menos para 2 pessoas hoje. Ela só existe essa força, essa chama dentro da gente, porque a gente escolheu decidir não guardar aquilo que a gente viveu, por exemplo, no acampamento, aquilo que a gente vai viver na conferência, né? E hoje na TJ, como eu lhe falei, a gente vê potencial em muita gente, a gente está vendo uma nova geração sendo levantada, cheia de Deus, aí como a Thaís mesmo mencionou, né? Que tem também esse contato direto. E a conferência está vindo para dar um impulso, sabe? A ordem para nossa igreja hoje é evangelizar, mas para que a gente evangelize, a gente não pode estar desarmado, né? A gente não tem como ir para uma batalha sem capacete, sem espada, sem o peitoral, enfim. Para a gente sair das 4 paredes hoje, a gente vai viver esses 2 dias de conferência, vai ser totalmente revestido pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Eu já posso ver assim com os olhos da fé mesmo, sabe, o agir de Deus desde quando foi lançado o tema da conferência. E a gente espera para a TJ local isso, que todo mundo já tem essa noção do seu potencial, do que Deus quer fazer na vida de cada um. E aí, o que eu vou fazer? Está nas minhas mãos decidir fazer algo, ser cheio do Espírito Santo, guardar para mim, ou ir pelos confins da terra e pregar o Evangelho a toda criatura. Nós já realizamos várias atividades. Aqui a mestra Jéssica fez várias lá no Grande Vitória, né? Vocês já realizaram também muitas atividades de Matrix para lá, né? Eu queria ouvir, porque assim, eu vejo assim que a gente tem esses 2 perfis. A gente tem aquela pessoa que vai lá e põe para acontecer, vai lá e realiza. Mas a gente tem aquele perfil que ele precisa meio que um como, sabe? Precisa meio que como começar. Uhum. Ele tem essa necessidade. E aí eu queria... qual a forma? Claro que não existe um único jeito. Mas o que vocês poderiam falar hoje, né, para quem está ouvindo, assim, que tem essa dúvida, tipo assim, como começar, por onde começar, se tratando desses perfis? Tem pessoas que têm a necessidade dessa explicação, né? E como somos líderes, né, é muito relevante o nosso posicionamento. O que vocês poderiam deixar assim para esses adolescentes, para esses jovens? Olha, toda a conversa, eu acho interessante isso, que tudo se resume ao espírito, né? Primeiro, buscar capacitação, né? Revestimento de poder. E assim, mestre Elton, o senhor fez uma pergunta muito interessante, porque o que acontece? O Espírito Santo, ele não é um espírito de covardia, mas de intrepidez. Então, a pessoa que ela está com esse poder, com essa glória, com essa intrepidez do Espírito, por si só já é uma pessoa proativa. Já é uma pessoa que quer. Sim. Entende? E eu acho que isso já é um bom ponto de partida. Querer. Porque não adianta você chegar por chegar. Fazer por fazer. Fazer porque vê alguém falando e aí, fulano vai, então eu vou fazer também. Não, tem que querer. E essa chama, essa intrepidez, ela vem do Espírito Santo. Então, primeiro, busque se revestir de poder, de autoridade do Espírito Santo, para que você possa ter, de fato, esse gosto, esse prazer em falar do Senhor. E Deus, ele cria oportunidades.
Deus, ele cria oportunidades. Quando você tá, como diz o pessoal por aí, quando você tá no azeite, aparece a oportunidade na sua frente. Um dia desses, na faculdade, eu estava comendo, estava lanchando, e aí chegou um rapaz com um violão, e eu nem me liguei nisso, sabe? Eu nem me toquei. Eu estava lá no meu canto, preocupada com matéria, com disciplina. E aí chegou um rapaz e sentou logo na frente, assim, né? Um refeitóriozinho, assim. E aí chegou um outro rapaz do lado, crente, e isso tudo acontecendo, e eu nem me ligando nisso. E aí o rapaz chegou e disse assim: ei, tu tá com esse violão aí? Tu sabe tocar tal música do Fernandinho? Sei. E aí o rapaz que estava com o violão era desviado, olha. Para vocês terem uma ideia, né? E aí o rapaz olhou para ele assim: é aquela música tal. Ele: bora. Aí lá no campus da faculdade, num momento que ninguém poderia imaginar que aquilo poderia ser uma oportunidade, mas aquele rapaz que estava ali criou uma oportunidade, entende? Ele aconteceu algo ali que ele, tem uma oportunidade aqui. Então tudo isso, gente, tudo isso é através do Espírito Santo. Então, assim, você tem que querer, querer já é um bom começo. Daí em diante, meu querido, o Senhor, ele vai fazendo, vai fluindo, as coisas vão acontecendo. Então, dito isso, procure seu líder. E vocês, o que vocês têm a falar sobre esse ponto aí? Eu acho que basicamente é isso, assim. Eu vivi algumas experiências com Deus, assim, muito específicas, né, que me fizeram entender que Deus, ele não está muito preocupado com o que você faz. Não é com o que você faz, é com quem você é. Ou melhor, com quem você é quando ele está em você, né? E mais importante ainda é quem está aí dentro, né? Foi uma pergunta que a gente fez muito sábado na ministração. Quem está conduzindo essa vida? Quem que está conduzindo a tua vida? Quem está dentro do teu coração? E é uma pergunta muito forte, porque se a gente parar para pensar, as pessoas não estão prontas para responder. No íntimo, a pessoa sabe a resposta, não, né? Na hora ela sabe, mas para responder, para externar e dizer assim... isso, confessar, né? Se você é cristão, assim, cristão de fato, você dizer, eu estou aqui dentro, ou o meu trabalho, né? Eu fiz esse exercício lá durante a pregação. Faz uma lista aí na tua mente das tuas 5 prioridades. Quem tiver em primeiro é teu Deus. Eita, entendeu? Deus. É o teu forte. trabalho, é a tua faculdade, é o teu objetivo, é a tua família, né? Isso. Entende? É muito forte, é muito pesado, forte. é muito duro, mas é isso. Porque Deus, ele nos convida, ou melhor, ele nos compele a que ele esteja em primeiro lugar. Entendeu? Isso. Ele fala: vou te colocar contra pai, contra mãe, contra irmão, contra o mundo inteiro, se for necessário. Entendeu? Por amor a mim. Então, esse é o chamado do evangelismo, do evangelho, daquilo que Deus propôs para a gente. Porque nós viemos dele e voltaremos para ele. Então, analisando isso, de fato, a gente não tem para onde ir. E a outra parte interessante disso aí é que se a pessoa for verdadeira em falar quem está no controle, ele começa o processo de restauração. Porque se eu fico guardando e no externo isso, eu acabo meio que tentando esconder, né? Então, deixar para a galera que se de repente, vou usar o exemplo que foi dado aqui, se de repente hoje o teu Deus é o teu trabalho, mas se você externar isso, você pode começar um processo de restauração, pedindo: Senhor, eu quero mudança. Né? Eu estou confessando diante de ti, eu não quero mais. Foi até hoje, digamos assim, foi até hoje, não quero mais. É isso mesmo. E por falar em experiência, né, tocando nesse assunto aí, isso tem acontecido, porque já aconteceu comigo também, né? Muitas vezes na galera do serviço da igreja, sabe? Se acostumou com uma rotina, se acostumou eu vou para a igreja porque eu tenho que desenrolar os cabos.
eu tenho que ligar o microfone, eu tenho que ajeitar a iluminação. No tempo que isso aconteceu comigo, eu servia no Ministério da Iluminação. E assim, eu caí numa mentira achando que eu estava completamente incendiado. Ponto. Eu estava incendiado porque eu estava ali servindo a Deus, eu estava ali, prestando meu serviço de terça, quinta, sábado, domingo, né? Na época o culto era terça e quinta. E aí, erradamente, na minha cabeça eu estava cheio de Deus, né? Só que a gente conversou um tempo atrás, inclusive o Elton, eu acredito muito que essa é uma das principais estratégias do inimigo para as nossas vidas no dia de hoje. Que é te fazer cair numa ilusão, né? A ponto de que você talvez ou tenha plena convicção de que você está completamente incendiado pelo fato de servir, de ter criado uma rotina ali, de estar na igreja, prestando seu serviço, e na maioria das vezes está completamente apagado, frio, morto espiritualmente. Porque para Satanás é mais fácil ele te deixar ali dentro da igreja, contigo se auto-enganando, caindo nas tuas próprias mentiras, achando que tu está completamente cheio da presença de Deus, quando na verdade tu está morto. É melhor ele te deixar num lugar ali de ilusão dentro da igreja do que você estar ali fora. Porque de repente ali fora tu pode achar que uma hora tu vai despertar. Pô, cara, aqui não é mais o lugar para mim, né? E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu achava por anos da minha vida que eu estava completamente cheio de Deus, mas eu estava perdido e servindo dentro da igreja. Tem um livro que eu vi alguém comentar, que era mais ou menos o título era esse, Perdidos Dentro da Igreja. Não sei se vocês já viram, né? É muito assim, prepara o corte aí, que é muito assim, Satanás, se ele não puder te destruir, ele vai te distrair. É isso mesmo. E é isso, cara. Assim, eu vejo muita gente distraído, que virou funcionário dentro da igreja. É verdade. Virou funcionário, vem, bate o ponto, e o pior, o dia que não tá na escala, não vem. Não vem pro... Não, e o pior, porque então, quando... tipo, no meu caso... Alguém disse a gente não tem ninguém específico em mente, né? Não, a gente não tem ninguém específico. Hashtag fala Deus. Não, é muito isso mesmo, porque, assim... a gente pensa que Satanás ele quer atenção. Na verdade, ele não quer. Quanto mais ele passar despercebido, melhor para ele. E ele conseguir te entrelaçar naquilo que ele quer, que é te afastar de Deus, melhor para ele, entendeu? Então, se ele puder te afastar de Deus dentro da igreja e puder te enganar e achar que o fato de tu estar entrando na igreja, se ajoelhando para orar, tá salvo, servindo, né? Entrando na sala do teu departamento e fazendo, mas o teu coração não tem nada de Cristo ali dentro. Quem está aí dentro, isso mesmo? E a gente volta para a pergunta, quem está aí dentro? Quem é que tá? Então, assim, acabo que eu estou servindo a mim mesmo. Então, a gente vai passar por vários temas, várias camadas, várias colocações, e a gente vai voltar que é impossível a gente ser incendiado sem esse relacionamento com Deus. Eu lembro que na época que eu saí do Ministério de Iluminação, meu primeiro culto de domingo, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia levantar a mão, eu não sabia se eu cruzava o braço, eu não sabia... O resumo da ópera é que eu não sabia cultuar Deus. Porque eu estava acostumado a ficar ali. No dia que tu não estava no serviço, eu nem vinha. Ficou sem fazer o que eu vou fazer, né? Quando eu deixei de servir na iluminação, eu não sabia o que fazer. O prazer estar em ser útil. Isso. E não em, de fato, estar na presença de Deus, mesmo, né? E aí isso levanta algo muito interessante, né? Que é alimentar o nosso próprio ego, né? Eu tô aqui, se eu tô aqui, tem tal coisa na igreja, porque eu tô aqui, porque tá funcionando, e, né, então vai acontecer porque eu tô aqui, porque a minha presença basta. Exatamente. E é muito forte isso. A minha presença basta. O meu eu, né? Graças a mim. Né? Graças a mim. Isso é tão forte, porque a gente vê assim, que existem pessoas, né, que servem não a Cristo, mas servem ao seu ministério. Seu ministério, exatamente. Então, é isso a gente mesmo. consegue hoje enxergar isso em grandes, né, entre aspas, líderes. A gente vê que as pessoas se colocam como se, de fato, eles servissem ao ministério deles. É algo maior, né? Então, na verdade, não existe algo maior. A única coisa que é maior é Cristo, entendeu? Independente da escala onde eu esteja.
Eu, inclusive, já senti na pele essa emoção. Meu querido, uma mensagem aqui pra você. Se você não fizer... Falou comigo, aquela pergunta do outra apóstolo, a palavra pessoa... falou contigo, falou. Diga assim. Se você não fizer, outra pessoa vai fazer, porque a obra não é nossa. A obra Você é de não é Deus. insubstituível. Você não é insubstituível. É o nome do Senhor que tem que ser glorificado É e ponto final, entendeu? Deus quer te usar nesse corpo. Sim, né? Te com colocou certeza, habilidade. exatamente. Mas se você falar, não quero fazer, vai. Pronto. E assim, a gente precisa entender que ele quer nos usar, não é porque ele precisa. Sim. Não, exatamente. Porque, na verdade, quem precisa somos nós, né? Eu vi um exemplo nesses cortes de podcast, né? Eu não lembro qual pastor que ele compara, que é assim, eu vou lavar meu carro e eu chamo meu filho para lavar o carro. E é um processo muito mais demorado. Eu vou demorar muito mais, porque ele vai mais atrapalhar do que ajudar. Mas o que eu quero gerar ali? Eu quero gerar um relacionamento. E Deus é isso. Quando ele nos chama para a obra, às vezes a gente vai muito mais atrapalhar do que ajudar. Porque nós entramos cheios de nós mesmos, dos nossos defeitos. Mas o que ele quer gerar ali conosco? Relacionamento. Né, Tiago? E o atrapalhar... tem o ponto da nossa parte de ser adulto por querer resolver logo, né? Mas tem um outro lado que que são laços, né? Sendo criados ali, né? Porque se você divide uma tarefa com o teu filho, fica uma marca na criação que ele nunca vai esquecer. Exatamente. Então, assim, e é isso que Deus quer quando Ele nos traz para a obra. Era para que nós tenhamos relacionamento. Não é porque a obra precisa de mim, né? Não precisa. Deus pode levantar quem Ele quiser, capacitar quem Ele quiser, entendeu? Então, o que a gente pode apenas se colocar é como privilegiados por termos a oportunidade de fazer algo para Ele. É isso. Isso, agradecer. Obrigado, né? Obrigado por me permitir fazer parte desse tempo. E aí né? é onde eu tenho batido muito nisso, porque a gente olha para a juventude, não falo especificamente da nossa igreja, mas de forma geral, que de fato não tem mais esse entendimento de que, você é um privilegiado por você estar na casa de Deus. E eu entro aqui e acabo que tiro por qualquer coisa. Eu estar na igreja é a mesma coisa que eu estar no cinema, que eu estar no shopping, que eu estar em qualquer outro lugar. E às vezes é menos importante. Às vezes é menos importante. Às vezes eu falo, hoje eu não vou porque eu tenho outros compromissos. E assim, eu falo para todo mundo, tá tudo bem, quer faltar culto? Tudo bem, não tem problema. Se contigo. Quiser ir pro... Eu até conversei com um jovem uma vez, né, que ele falou, a gente tá sem tempo e tal. Eu falei, cara, se quiser ir um sábado com a tua namorada, se não quiser faltar culto, pode ir, tá tudo bem. A gente até abençoa vocês, mas avisa, porque o importante não é se você tá ou se você não tá. É como você tá e por que você tá. Entendeu? Porque trocou, né? Exato, porque como você trocou. está internamente, né? Exatamente. Então, isso é muito mais importante do que qualquer coisa, porque o que te move a fazer as escolhas é o que vai definir aonde você vai estar. Então, se você está sendo movido por Cristo, mesmo que um dia você escolha, hoje eu vou tomar um sorvete e tudo, não vai impactar tanto no teu relacionamento, porque Cristo está ali, Ele está no teu relacionamento de namoro, Ele está no teu relacionamento com a tua família, Ele está no teu relacionamento ali na tua igreja também. Então, acho que isso é uma coisa que é muito válido a gente pontuar em relação a isso. E o nosso pastor, Nadilson, evangelista, né, ele até incentiva a fazer isso, né? Várias vezes no culto ele já falou, separa um tempo para ficar com a tua família, mas me avisa. Só avisa. Pastor, eu vou ali tomar um sorvete, vou na Ponta Negra. É isso mesmo. Aí, meus amigos, a gente tem agora a nossa conferência para ser realizada, né? E nós temos uma expectativa, nós temos algo que a gente deseja que aconteça a partir de tudo que vai ser realizado, ministrado, tudo. E eu queria passar para vocês, né, para falar sobre o que vocês esperam a partir da conferência, porque a conferência vai ser um momento, né, que a gente vai parar para ser alimentado, mas pós-conferência. E aí, eu quero lembrar daquela fala do Rafael Barbosa, quando ele falou sobre a gente ser o sacrifício, né? Porque a gente está falando sobre ser enviado. E aí queria iniciar por esse exemplo que ele deu, né? De ser o próprio sacrifício, que ele foi no sábado à noite, se não me engano. Foi algo muito forte, né? Então, o que é que vocês esperam com relação... Falando daquilo que a gente falou dos bastidores, né? Sobre esse fogo que consome... algo mais em termos de adoração, né?
em termos de agora ser algo que agradou, né? Consumiu porque foi algo que foi preparado para ele, né? Queria ouvir de vocês sobre a expectativa pós-conferência, linkando também com exatamente com esse fogo daquilo que a gente conversou um pouco. Bom, eu acho que o mais importante, assim, usando essa colocação, né, do sacrifício que é consumido pelo fogo, a oferta que é levada ao altar, o evangelista Nadilson, ele trouxe uma ministração na consagração sábado passado que foi muito falando sobre isso, sobre a oferta que é levada a Deus, ela não é aceita de qualquer forma, ela não é, se tem um defeito, se você leva lá um novilho com, sei lá, faltando um dedo, uma orelha, ela não é aceita, porque para Deus você leva o melhor. Então, eu acho que para que a gente possa ser consumido de fato por esse fogo do Espírito Santo, ser incendiado, a gente precisa se colocar, para que isso se perpetue e não seja só um movimento, eu preciso me colocar diariamente, ainda que um dia eu não consiga, mas eu preciso estar sempre buscando ser uma oferta perfeita a Deus, para que Ele me aceite e me consuma com a sua presença. Eu acho que esse é o caminho, é o que eu espero que a gente consiga sair com esse entendimento, sabe, todos os jovens e adolescentes, porque se o Espírito Santo está na frente, se Jesus está na situação, eu entendo que nada pode nos parar. Entendeu? Mas a gente precisa buscar isso. Amém. E aí, para você, de repente, não ficar aí preocupado com esse perfeito, né? Como o Thiago está falando, mas eu não sou perfeito, como é que você... A boa notícia é que no Antigo Testamento o animal tinha que ser perfeito, né? No nosso tempo, alguém perfeito foi o sacrifício que foi Jesus, né? Exatamente. E aí por isso que hoje, mesmo com as tuas imperfeições, né, tu pode ser consumido, mas porque é um animal. Exatamente. Fazendo essa referência. E né? é por isso que eu falei assim. Para ninguém para você não, né, não se parar olhando para defeito nem querer. E eu falo muito isso para os jovens, porque tá tudo bem se você cair, se você tropeçar, se você errar. Nós vamos errar. Eu erro. A gente não pode se colocar como pessoas inalcançáveis, sabe? Porque o erro, ele faz parte. Eu acho que a gente precisa entender e acolher para que as pessoas, de fato, elas se sintam à vontade para nos procurar quando elas, de fato, pecarem. Porque, assim, eu acho que o maior problema não está no pecado em si, mas na forma como você lida. Como é restaurado, como exatamente. É cuidado. Porque o que acontece? Eu posso pecar, beleza, tudo bem, eu errei, mas eu preciso buscar a misericórdia de Deus, mas eu preciso, mais importante ainda, através do Espírito Santo, vencer o pecado. Porque o que acontece na juventude hoje é que eles pecam, eles se escondem e eles acham que eles vão vencer o pecado por eles mesmos. E é impossível. Deus, sem a força do Espírito Santo, é impossível a gente vencer. Sem o tratamento pastoral. Exatamente, precisa do tratamento pastoral, do acompanhamento. Então, a motivação que te faz entrar no pecado, ela fala muito mais do que o pecado em si, entendeu? Porque se o meu pecado, ele pode ser até um pecado acidental, entendeu? Mas eu me coloco ali diante do Senhor e falo, Senhor, eis-me aqui, eu pequei, eu peço a tua misericórdia, eu peço perdão, e só assim eu consigo chegar ao arrependimento, entendeu? Agora, quando o pecado ele vira uma escolha diária, e aí nós já entramos num sintoma muito mais grave de afastamento da presença de Deus. E aí eu já acho que é uma situação muito mais complicada de o jovem ele conseguir se restabelecer, principalmente sozinho. Então que nesse período, né, o jovem consiga passar, né, Thiago, por esse tratamento, né, na nossa conferência, para após conferência ele realmente, né, viver todas as evidências que nós estamos falando aqui de ser cheio do Espírito Santo, né? E existe uma outra questão também sobre isso que o Thiago está falando, sobre o jovem ele meio que guardar para si e sofrer sozinho, né? É a normalização disso, porque vai chegar um momento que isso vai deixar de ser um problema na cabeça dele, né? Ficou normal. E se normaliza, a carne ela cauteriza,
fica dormente, né? A carne, às vezes, ela passa por um processo de cicatrização. Quando tem um ferimento ali, nasce ali aquela queloidezinha, né? Aquela cicatriz, e aí perde ali um pouco de sensibilidade. E o pecado, ele faz isso com as pessoas, né? A pessoa vai pecando, pecando, pecando. No começo, ela tem aquele remorso. Mas depois de um tempo, aquele remorso, ele passa. E o né? principal aí é quando você perde o temor. Exatamente. Que E aí leva a gente você- chega nesse ponto Aonde aí. você sobe no altar em pecado, de qualquer jeito, você Exatamente. não tem temor nenhum. Exatamente. E a mestra Jéssica, ela foi muito inteligente quando ela falou da emoção. Eu conversei com um jovem tratando sobre essas questões, né? E ele falou, quando eu faço, tipo, eu me sinto mal, eu sinto aquele arrependimento. Eu falei, não, você não sente arrependimento. Isso que você sente é só um processo químico no teu cérebro, é uma emoção. Porque o arrependimento, É a ele mudança. gera mudança. Gera mudança. Então você não Exatamente. pode dizer que você está arrependido e você continua cometendo o mesmo ato. Então o arrependimento ele é construído através do tratamento e da presença do Espírito É Santo. isso. Entendeu? É isso mesmo. E Gustavo Drummond. É isso, né? O que eu vou falar depois desses dois aí? Mesma linha de raciocínio. O arrependimento, ele não é verdadeiro se ele não gerar uma transformação, né? A gente tem que tomar cuidado para o pecado não cauterizar, né? não se tornar normal. Porque daí em diante é só ladeira abaixo. Meu. E é complicado É. sair, viu? Depois que o negócio O tá acidente difícil. é grande, para sair do fundo do poço é difícil, mas existe um Deus que é capaz de qualquer coisa. E é esse mesmo Deus que já separou pra gente aí 2 dias, né, de fogo puro, de revestimento de poder, de unção, de transformação. Mas acima de tudo, eu acredito, e a minha oração para esses 2 dias, acima de tudo, mudança de mentalidade, assim, sabe? Nossa. Eu tenho orado muito, de verdade mesmo, para uma mudança de mentalidade na vida dos jovens, na vida dos adolescentes e na vida da igreja como um todo, né? A ordem de Jesus é ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas ele não manda você ir de qualquer jeito. Ele não manda você ir com o seu entendimento, com os seus achismos, né? Com a sua linha de raciocínio. Você tem que ir espalhar as boas novas de acordo com tudo aquilo que ele diz na palavra dele, né? E a minha oração é essa, uma mudança de mentalidade, além de um fogo de Deus nesses 2 dias, porque eu tenho certeza de que depois do sábado, à noite, as nossas vidas, a vida de cada jovem e cada adolescente nunca mais, em nome de Jesus, nunca mais vai ser a mesma, né? Níveis mais altos, essa não deixou de ser a palavra profética para as nossas vidas nesse ano de 2025. E Deus está nos despertando e nos chamando, né? Colocando em nossos corações para que nós subamos um degrau a mais, para que nós vivamos uma vida de nível mais Glória alto a Deus. também na intimidade com Ele, mas também no Amém. evangelismo. Mestre, respondendo a sua pergunta assim de maneira mais direta, sinceramente, no fundo do meu coração, eu espero que tudo isso que está acontecendo no nosso meio hoje, a igreja ela vive um momento muito interessante, nossa igreja, né? E tudo isso que está acontecendo hoje na ATJ, eu espero sinceramente que vire uma cultura, que vire algo, que algo assim que a gente repita, que a gente de fato crie raízes nesses valores que a gente tem falado aqui, sabe? Que a juventude de fato entenda isso, internalize isso de tal forma que não seja mais possível viver de outra forma. Amém. É isso Né? aí. E em nome de Jesus nós cremos que essa conferência ela vem como um divisor de águas na vida de muita gente. Então eu posso dizer então que que não são 2 dias de eventos, mas é o início de uma nova caminhada. Amém. Né? Amém. Porque se é o início de uma nova caminhada, ele não termina sábado, né?
Sim. Ele continua domingo, segunda, né? É Então isso. você está participando do nosso podcast. Muito obrigado pela sua participação. Olha só, antes de seguir para o finalzinho aqui, vai todo mundo... A conferência, pessoal, é aberta a todos os públicos, tá? Todos estão convidados da família, traga os seus vizinhos, traga os seus amigos. É um evento na direção de jovens e adolescentes, mais entrada franca, tá? Começa na sexta-feira, a partir das 19 horas. No sábado, começa às 15, vai até às 18. Depois tem uma pausa. E às 19 horas, essa pausa é pausa por lanche. A gente tem um espaço aqui, vai estar organizado com mesas para você poder fazer o seu lanche com a família. E às 19 horas, a gente inicia o nosso culto de encerramento da conferência. Ok? Então, vocês estão convidados, venham fazer parte dessa festa, traga seus filhos, traga netos, sobrinhos. Tenho certeza que uma geração, toda uma família vai ser despertada, vai ser incendiada com essa conferência. E agora eu quero passar para vocês, cada um deixar aí uma palavra de convite, uma palavra com relação à nossa conferência, para esses jovens e adolescentes que estão nos ouvindo. Amém. Começando. Vamos lá, se você aí está respirando, você está mais do que convidado a participar da nossa conferência TJ 2025, né? O apóstolo Paulo de Souza Ribeiro, presidente da nossa igreja, ele fala que os jovens na nossa igreja são de 0 a 100 anos. Então, se você tem de 0 a 100 anos, com certeza não vai existir lugar melhor para você estar na sexta-feira e no sábado aqui na Igreja Evangélica Aliança com Deus, Cachoeirinha, Avenida Maués, número 1330. Faz o seguinte, pega o link dessa live aqui, compartilha com todo mundo, comenta aí, eu vou, floda aí nos comentários, eu vou levar meu amigo, chama um vizinho, um primo. Você não pode, de jeito nenhum, perder tudo aquilo que Deus já preparou pra gente nesses 2 dias, amém? Amém. Amém. Dizer que estamos vivendo níveis mais altos, né? É a palavra profética para a nossa igreja. Então, a gente realmente quer ter você aqui, você jovem, você adolescente, você adulto, você jovem que não se sente mais tão jovem também. A gente gosta muito de receber as pessoas aqui na nossa igreja. Assim, é uma das maiores qualidades da Aliança com Deus, é a forma como a gente recepciona. Então, você está convidado a trazer sua família, trazer seus amigos, para estar aqui nos dias 5 e 6 de setembro, sendo incendiado por Deus, sendo incendiado pelo Espírito Santo do Senhor. E eu não desejo nada menos que isso para você que está nos assistindo, para toda a sua casa e toda a sua família. Então, vem ser incendiado na Conferência ATJ. Escute o chamado que o Senhor te faz essa noite, Toma. em nome de Jesus. E esteja aqui, querido, no final de semana. Venha ser impactado, venha ser incendiado, venha ser transformado. Tenha a sua vida transformada, venha sentir um pouco de todo esse amor, de toda essa transformação, de todo esse zelo que o Senhor tem com as nossas vidas, nos preparando essa conferência maravilhosa. Isso daqui é o cuidado do Senhor, querido, para as nossas vidas. Então, venha fazer parte, venha ser incendiado, você vai sair daqui outra pessoa. Amém. E aproveitando aqui também, já quero mandar também um abraço para os nossos preletores, né, que vão estar aqui, pastor Ronei e André Iglesias. O pastor André Iglesias é do Ministério Apostólico Ágape, mas ele também lidera o movimento Jump, né? Para quem ainda não segue, tem um Instagram também. E o pastor Ronei é da Mi Centro-Leste Oeste, ele é o líder de jovens, que já mandar um abraço, vão estar com a gente ministrando sexta e no sábado. Amém? Então, meus amigos, muito obrigado pela participação de vocês aqui. É só o início de vários outros podcasts. Pela nossa conversa aqui, já levantou mais de 20 temas aqui a ser abordado. Então, muito obrigado por a participação de vocês. E estamos encerrando aqui nosso podcast. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, sexta-feira e sábado, nossa conferência ATJ Incendiados. Tchau.